no momento do exercício ela sobe um pouquinho, mas a longo prazo ela vai estabilizar, ajudar a qualquer estabilizar. até da pessoa que não tem pressão alta, vai subir a pressão. Tu constrói saúde com teus hábitos de vida, na tua rotina. Né? Tomar água, fazer atividade física, dormir bem, manejo de estresse. E é a população que eu acho que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade de puxar para o exercício, né? Tem algumas crenças aí, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, o quanto é importante para eles, né? E vamos quebrar os mitos, quebrar né? um pouquinho desses mitos, vamos lá. E depois de uma mudança, eu consegui reverter muito meus hábitos ruins, né? Olá, bem-vindos ao podcast Treinamento Funcional em Foco. Eu sou a Josi e junto com a minha colega Grace, somos responsáveis pelo estúdio Josi Alves Treinamento Funcional. Oi, então estamos há 4 anos já ajudando as pessoas a terem uma vida mais saudável. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E é por isso que aqui no estúdio nós não consideramos apenas a questão muscular de uma pessoa. A gente entende que para ajudar pessoas a ter uma vida mais saudável, é preciso se basear na ciência e nas diversas especialidades da área da saúde. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Rafael Brogiolo. Boa tarde, doutor. Vou pedir para te começar se apresentando, falando um pouquinho da tua trajetória até aqui. Claro, eu me formei pela PUC, tá? Em 2015. Depois eu fui para o interior de Montenegro, trabalhei bastante lá pelo SUS. Cuidei de uma cidade de 4.000 habitantes. Depois acabei indo para a Serra Gaúcha, fiquei lá mais uns 2 anos. E depois eu fui para Gravataí. Em Gravataí eu trabalhei muito na UBS Centro, em Gravataí. E agora eu estou regulando exames e encaminhamentos especialistas na Secretaria de Saúde. A gente também regula ali encaminhamentos de pacientes das UBSs para a UPA. E eu também tenho meu consultório particular, que eu trabalho muito com a clínica de estilo de vida e também trabalho com cannabis medicinal. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. O que eu gostaria de dizer assim, é que, ao longo do tempo, eu fiquei muito frustrado assim, com a medicina, porque parecia muito que a gente mais tapava só com a peneira, com o medicamento, do que construir saúde. Então, quando eu encontrei a medicina estilo de vida, foi eu voltei a respirar de novo na profissão. Porque corroborou tudo que eu queria, porque eu sempre quis criar saúde com os pacientes. Não ficar medicando um estilo de vida ruim, vamos dizer assim, porque para mim, na minha visão, isso que acontece. Tu constrói saúde com teus hábitos de vida, na tua rotina. Né? Tomar água, fazer atividade física, dormir bem, manejo de estresse. Então, é isso que eu gosto mais de trabalhar, porque eu sinto que é aí que a gente está construindo uma qualidade de vida para o paciente. Entendi. E é interessante tu falar sobre isso, porque foi isso que me fez a gente, né, eu e a Grace, entrar em contato contigo para conversar, porque a gente se interessou por um médico que queira falar sobre estilo de vida, mais do que apenas ficar medicando, né? E eu acho que a prevenção é o caminho maior, né, o melhor, né? E aí eu queria começar conversando contigo justamente sobre isso, sobre estilo de vida. Eu vou ler uma frase e tu me diz, na tua opinião, né, o que tu acha sobre isso, tá? O estilo de vida é determinante para a saúde? Absolutamente. Muitas pessoas às vezes ficam até se escondendo muito a questão da genética, né? Mas a gente sabe muito bem agora, inclusive com o conceito da epigenética, que é o estilo de vida interferindo nos genes, né? Que o estilo de vida é o maior determinante, com certeza. Tá? A gente não pode... claro, tem condições genéticas graves, né? Mas a parte disso, né, o que mais determina é o estilo de vida. Acima da genética, tu acredita? Para mim, sim. Pelo que eu estudo, sim. E realmente, eu encontrei uma pesquisa, né? Fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso, sobre estilo de vida. Já venho estudando, mas agora para esse episódio eu quis me aprofundar um pouquinho mais. Eu encontrei uma pesquisa que fala sobre estilos de vida da população brasileira. Ele é de 2013, mas eu achei que os dados são interessantes porque eu aposto que isso foi evoluindo, mas não achei nada mais recente. Até vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver ele na íntegra, né? Mas, entre todas as populações que ele investigou, né, a população de 40 a 50 anos, que eu quero destacar, olha só o que eles trouxeram de dados que eu achei bem interessante.
14,5% das pessoas de 40 a 50 anos, de ambos os sexos, ainda são fumantes. Melhorou bastante, mas reduziu. Em 1980 era em torno de 34,5%. Desculpa, 34,5%. Outro dado importante, 23,4% dessa população consome refrigerante. Então, uma característica aí da alimentação, né? E outro dado que me chamou a atenção é que quem pratica atividade física é menor do que quem consome refrigerante, 22,5% só da população. Então, peguei 3 dados que falam um pouquinho do estilo de vida dessa população, né? O que tu acha em relação à atividade física hoje em dia, dos pacientes que tu tem atendido, assim, a aderência das pessoas hoje? Se essa pesquisa fosse feita hoje, tu acha que aumentou, a população tem buscado mais atividade física, tem buscado entender mais se ela ajuda e usar ela para tentar diminuir as medicações, ou tu acha que a população ainda vai lá, não, eu quero minha medicação e pronto? Eu acho que tem crescido, sim, a procura por atividade física. E eu acho que é interessante nesse teu estudo, né, que tu trouxe 3 pilares diferentes do estilo de vida, que é a alimentação, que é o hábito, né, o hábito de fumar, né, e a atividade física. É bem legal esse estudo. Vou dar uma olhada ali depois. Ele é bem interessante. Eu só fiquei triste que não achei um mais recente, né? Esse de 2013, mas eu acho que mostra a evolução da nossa história em relação aos hábitos, né? Se a gente pegasse lá atrás, os fumantes seriam maiores, provavelmente. Exato, teve uma melhora em relação a isso, né? Agora, em questão de alimentação, eu acho que temos ainda uma grande dificuldade. Né? É um dos pilares mais importantes. E, infelizmente, o pessoal tem tido muita dificuldade. Acho que é muito a questão da indústria alimentícia também, né? Alimentos ultrapalatáveis. Sim. Né? E também acho que é a questão da rotina, né? Porque as pessoas optam pelo mais fácil, né? Eu vejo muito aqui, a gente faz uma avaliação física quando o aluno inicia aqui com a gente, onde a gente vê percentual de gordura, de massa magra, e faz toda uma anamnese. Na anamnese, a gente, inclusive, pergunta sobre a alimentação. E a grande maioria sempre admite, minha alimentação não está boa, não tomo água suficiente, eu me alimento só meio-dia e à noite, fico muitas horas sem comer, e muitas vezes são lanches, coisas prontas, coisas compradas. Te dá mais a impressão de, então, que é mais fácil praticar atividade física do que ter uma boa dieta? Sim. Que eles estão vindo para a atividade física, mas a gente sempre salienta a importância de aliar a atividade física com a alimentação saudável. Né? Nenhuma dos dois fatores conseguem resolver, né, todos os problemas, tanto estéticos quanto de saúde sozinho. Precisa desse conjunto. E aí eu sempre percebo essa maior dificuldade na alimentação. Aí quando eles não conseguem cuidar da alimentação, eles acabam desmotivando porque o resultado não vem ou vem muito devagar, né? Então é preciso andar com os dois. Inclusive, a gente vai num próximo episódio conversar com a doutora Maísa, a nutricionista Maísa, sobre alimentação voltada ao exercício, né? Que eu acho que é bem importante também. Mas eu acho que caminha junto, assim, não tem como separar a alimentação. Não tem como separar. E lá na medicina, eu acho que caminha junto o que vai dividir a doença da saúde, muitas vezes é isso, é o equilíbrio entre a saúde e deixa a comida ser a tua cura, né? Exatamente. Muita gente fala isso. Exatamente. E aí tem um outro dado bem importante dessa pesquisa, doutor, que falou o seguinte: a atividade física insuficiente é a 4ª principal causa de morte no Brasil. E aí que é o sedentarismo, né? Que é o sedentarismo, isso. Até, inclusive, já vi discussões sobre colocar o sedentarismo como uma doença, né? Colocar um CID para o sedentarismo. Não sei como é que tá, não estou muito por dentro disso. Não estou sabendo desse trâmite, mas vejo justificativa. Que dizem agora que o sedentarismo é um novo tabagismo. Né? Como tu mesmo mostrou no dado que o tabagismo caiu bastante, né? Sim. Então, com a queda do tabagismo, ainda é assim um grande fator de risco, mas como as pessoas têm fumado menos, se abriu os olhos para o sedentarismo. E agora a gente está vendo os malefícios que isso causa. Exatamente. Então, falando aí do sedentarismo, da alimentação e tudo que pode causar, né? A gente vai destacar hoje na nossa conversa algumas doenças bem específicas e que
a gente vê muito, principalmente aqui com os nossos alunos, né? Vamos começar pela hipertensão. Vamos. Né? A hipertensão, ela é muito ligada à alimentação e ao sedentarismo, concorda? Em caso da hipertensão, a gente tem um fator genético importante, tá? Mas a gente vê ela com uma forte comorbidade de pacientes, por exemplo, às vezes que estão com obesidade. Né? Também tem outras questões, às vezes, secundárias, né? Algumas doenças acabam causando hipertensão. Né? Aí a gente chama de hipertensão secundária. Mas acho que o nosso dia a dia, porque hipertensão secundária é uma coisa meio rara, assim, é uma coisa que vai ser mais da lida médica mesmo. Mas a hipertensão essencial, a primária, que a pessoa tem a doença de pressão alta mesmo. Você vê um paciente magro, que tem um histórico familiar que tem pressão alta, os pais tiveram, os avós tiveram, e é um cara que se cuida, mas mesmo assim tem pressão alta. Né? Aí esse cara tem a hipertensão essencial. Mas se tu pegar um paciente, por exemplo, que está ali com obesidade, né? Daí ele está com uma hipertensão devido ao excesso de peso. Aí eu acho que é bem aquela coisa que a gente falou. Essa pessoa, se fizer a alimentação adequada e também a atividade física, vai se beneficiar enormemente. Tem pacientes que largaram os remédios de pressão alta porque perderam peso. Então, tem essas diferenças, né? Mas grande parte da população tem que ter essa indicação de atividade física, porque a atividade física ela vai baixar a pressão. Assim como a alimentação adequada também. A gente vê, índices de pessoas que consomem frutas, verduras, legumes, principalmente as verduras e legumes verde escuro, tem baixa da pressão com uma dieta saudável. Sim. E em relação ao exercício, né, a hipertensão, a pressão arterial, durante o exercício, ela tende a subir. Tende a subir. Normal, ali normal. Durante, né? Fisiológico. Mas após, né, a longo prazo, a tendência é ela ir equilibrando. Exato, né? ela vai Porque baixando. o corpo vai gerando adaptações. Fisiológicas, isso mesmo. E aí vai acontecer... desculpa. E aí vai acontecendo uma diminuição da resistência vascular. Exato, né? isso mesmo. E aí tem uma melhora da função cardíaca que ajuda na hipertensão. Então, no momento do exercício, ela sobe um pouquinho. Mas a longo prazo ela vai estabilizar, Sim, ajudar a qualquer estabilizar até da pessoa que não tem pressão alta, vai subir a pressão. pessoa. Sim. E aí, se eu não tenho pressão alta ainda, mas tenho uma predisposição genética, e eu já cuido da alimentação e cuido do exercício antes, eu consigo, talvez, me livrar de ter no futuro? Não tem uma garantia disso, mas é muito melhor tu fazer do que não fazer. Porque, claro, a gente está falando de pressão alta aqui, né? Mas a atividade física vai te trazer benefícios em geral, sim. Geral, né? Sim. Por exemplo, depois a gente vai falar sobre os idosos, né? Não tem como tu ter uma boa terceira idade se tu não cultivar músculo desde o início da vida. Sim. Exatamente. O exercício físico tem diversos. A gente está falando agora um pouquinho da hipertensão, assim como a gente vai falar de outras coisas também, né? Mas o fato é que eu tenho hipertensão, seja aquela essencial que tu falou, seja a adquirida depois, seja eu tendo fator genético ou não, o exercício ele só tem a ajudar. Só tem de ajudar. Exato. Não tem só se o paciente estiver muito descompensado da pressão para não prescrever atividade física para ele. Aí primeiro eu vou iniciar a medicação, estabilizar os níveis de cifras pressóricas e depois vamos para atividade física, com certeza. Então, às vezes tem aquela pessoa que está resistente, não quer tomar medicação, mas se for indicação médica, mesmo que ela vai fazer exercício e cuidar da alimentação e o médico indicar, ele vai ter que fazer esse conjunto todo. Tem que fazer segmento inteiro, com certeza. E me diz uma coisa, me chama a atenção algumas pessoas que aparecem aqui dizendo na anamnese que não tem pressão alta. E aí elas vão fazendo exercício e vão tendo alguns sintomas e vão dizendo, minha pressão está subindo. Às vezes elas colocam a culpa no exercício, né? Que está subindo pelo exercício. Aí eu vi que tem uma questão da hipertensão ser uma doença silenciosa. Perfeito, né? Ela é uma doença silenciosa. Como é que a gente pode alertar as pessoas a prestarem mais atenção nisso, né? Porque às vezes tu tem a hipertensão e não sabe. A melhor maneira é fazer medida. Né? Geralmente a gente tem a oportunidade disso sempre na realização do check-up, né? O pessoal sempre gosta de pelo menos fazer um exame de sangue ao ano. Aí tem uma oportunidade de fazer uma medida e fazer um segmento. Mas a doença de pressão alta ela é uma doença silenciosa, por quê? Porque a pessoa que está com pressão alta, a doença de pressão alta,
que eu quero fazer a diferença? Porque às vezes a pessoa se bate, está estressada, tem uma dor de cabeça, a pressão está alta. Eu não vou falar que esse paciente tem pressão alta. Eu tenho que orientar ele fazer um segmento de pressão e ver se realmente aquela pressão anda alta. Porque naquelas ocasiões de evento agudo, né, a pessoa está com dor, estressada, pode ser só uma consequência. Então, geralmente o indivíduo que tem a doença pressão alta, ele vai ter a pressão alta e não vai ter sintomas. São pessoas assintomáticas. Tá? Então, é muito difícil, quando tu tem a doença, ter sintomas. É silencioso. Entendi. Então, a melhor forma seria manter os exames de rotina em dia? Com certeza. Né? E tentar fazer as aferições, né? Eventuais. De vez em quando, né? Eventuais. Exato. Quem tem aparelho de pressão em casa, é fácil de fazer em casa? Então, bom que tu falou, eu não gosto muito desses medidores de punho para idoso. Tá? Eu acho melhor sempre usar o de braço, se for usar. E antes de considerar aquele valor como real, sempre ir na tua unidade de saúde e comparar o teu medidor com o medidor manual. Sim. Tá? Esses de punho, eles ficam descalibrados? É que em idoso o que acontece? A artéria radial do idoso, já de todo ser humano, é menor que a braquial. E com a idade, a gente vai tendo invariavelmente, querendo ou não, né, um processo de aterosclerose, que é depósito de cálcio né, nas artérias. Então, a gente tem uma artéria fininha e uma artéria maior. Tá? Se a gente tem que considerar essa questão da aterosclerose nas artérias, tá? O que ela vai fazer? Vai deixar a artéria mais endurecida. Então, ela não vai pulsar tão bem. Então, como é que tu vai tirar uma medida fidedigna do idoso com essas condições? Não tem como. Então, é melhor tu usar um medidor de braço. E pode ser o digital? Pode ser digital. Só sempre conferir junto com o medidor manual de um profissional adequado. Entendi. Tá? Tendo esses cuidados, pode fazer medida em casa. Certo. E aí, vendo que está ficando descompensada muito essa hipertensão, essa pressão arterial, está muito alta ou até muito baixa, então procura o médico para saber a conduta, médico, né, antes de tudo. Com certeza. Falando no calor agora, a gente está no verão, né? Muito comum os pacientes passarem mal, né? Paciente que usa o medicamento para pressão passar mal, porque invariavelmente no calor a gente vai ter mais vasodilatação, então abaixa naturalmente a pressão. Mesma coisa que no inverno, às vezes a gente vê um aumento nos números de casos de AVC ou infarto, porque a tendência da pressão subir no inverno, né? Então tem essa questão sazonal também que tem que ser acompanhado do médico. Se o aluno está aqui no treino e a pressão baixa demais, normalmente a gente costuma ter a atitude de botar deitado e elevar as pernas. Exato, isso mesmo. Ele melhorando, ele continua o treino. Tudo bem? É muito comum nos exercícios de força, né? Até às vezes se o aluno ainda não está acostumado a fazer e faz muita apneia, ter esses eventos de pressão baixa, né? Não é algo grave realmente, é só fazer esse movimento mesmo, né? De deitar o aluno e levantar as pernas e a pressão vai subir. E segue o treino. Segue o treino. Se estiver bem depois, tranquilo, pode seguir. Sim, aí pode seguir o treino. É a conduta que a gente costuma ter. A questão da apneia que tu falou, a gente não indica, mas quando o aluno está aprendendo... a gente vê que o aluno faz, Isso, né? quando ele está aprendendo, ele está muito concentrado ali em fazer o movimento certo e segurar o peso. Exato, querer fazer corretamente. E aí ele esquece quando a gente vê, a gente respira. Tal, né? E a gente ensina, inclusive, a correta respiração durante o treino, né? Então tem um momento correto de expirar e de inspirar, que é o ideal, né? E aí com isso acaba não interferindo na pressão arterial. Mas se ele faz a apneia, realmente a tendência vai baixar a pressão e vai desmaiar. Isso. Doutor, acho que a Grace tem algumas perguntas para nós, dos nossos alunos, né, sobre hipertensão. Vamos. Quais cuidados devem ser tomados pelo hipertenso antes, durante e depois do exercício físico? Antes, eu acho que é aquilo que a gente estava conversando previamente, né? Se está muito descompensada a pressão, tá nos valores de 17/10, primeiro procurar um médico, iniciar um tratamento médico, regularizar essa pressão, tá? E depois, assim, iniciar com exercícios mais leves, como uma caminhada, exercícios de ozometria. Está estabilizada a pressão alta? Daí a gente vai para tratamento de força mesmo, exercício de força tranquilamente. Aí não tem mais grandes preocupações, tá? Desde que o paciente esteja com a medicação em dia. Sim. Outra pergunta. Se estou com a pressão muito alta no momento do exercício, posso treinar ou melhor suspender a sessão daquele dia? Perfeito. Vou botar um depende aqui.
Se essa pessoa está com sintoma ali na hora, vamos suspender, tá? Agora, se está assintomática, sem sintoma nenhum, e não é uma pressão absurdamente alta, pode fazer uma coisa mais leve, assim, uma caminhada leve de 5,5, 6 km por hora, tá? Tranquilo. Talvez os exercícios de isometria poderia fazer também, tá? Por que eu falo bastante de exercícios de isometria? Porque a gente viu em estudos que isso ajuda a baixar a pressão ali, tá? Então, tem esses dois poréns, né? Se tem sintomas, se não tem sintomas. Se tem sintomas, suspende. Se não tem, pode fazer alguma coisa mais leve. Tá? Mas, claro, não vamos botar ele no leg press com carga se ele está com pressão um pouquinho mais alta do que normal. Aquele dia a gente vai pegar mais leve. Sim. E assim, doutor, e se por acaso, agora uma dúvida minha, se por acaso o aluno ele tem hipertensão, toma medicação regularmente, mas aí ele chegou aqui para treinar, professora, hoje eu esqueci de tomar a minha medicação. Normalmente a gente vai lá, mede a pressão, Perfeito. se tiver tudo ok, ele treina normal. Perfeito, concordo. Isso aí. Outra doença que a gente vê, que é muito comum, e a gente tem aqui, cerca de 20% dos nossos alunos têm diabetes tipo 2. Ou tem a diabetes ou tem a pré-diabetes. A gente tem visto muito, a gente tem vindo muito aluno para a gente com os exames médicos de colesterol, diabetes, triglicerídeos. Essa é difícil. Então, vem com esses exames para nós. O médico mandou fazer exercício para melhorar. Perfeito. Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre a diabetes, mas antes de tudo, eu queria que tu esclarecesse para nós um pouquinho a diferença, que tem uma confusãozinha aí entre a tipo 1 e a tipo 2. Tipo 2. Claro. Tá. A tipo 1, geralmente é uma doença autoimune que o paciente acaba tendo. Tá? O teu corpo cria proteínas que acabam indo lá e destruindo tuas células beta do pâncreas. Né? E aí o paciente literalmente não faz mais insulina. Tá? Ou se faz muito pouca insulina. E tem que usar a insulina mesmo. Tá? Já de tipo 2 é um tipo mais, a gente atrela a fator inflamatório. Tá? O paciente tem uma alimentação ruim, tem sobrepeso às vezes, tá? E acaba usando o remédio tipicamente mais metformina. Ele possui ainda insulina, ele faz insulina, tá? Mas as tuas células não estão identificando aquela insulina. Tá? Então essa é a diferença. O tipo 1 ele não vai fazer insulina, o tipo 2 faz. É como se tivesse alguém batendo na tua porta e tu não escuta. Porque a inflamação é tanta que tu não escuta a insulina batendo na porta da célula. O que a insulina faz? Ela faz o açúcar do sangue entrar na célula. E isso é um sinal. Então a insulina vai nas células e fala, fulano acabou de comer, está cheio de açúcar no sangue. Precisamos botar esse açúcar dentro das células. A insulina faz isso, ela toca a campainha para a célula abrir a porta para o açúcar entrar. Tá? E aí quando tu está com o corpo muito inflamado, as células não escutam. Entendi. Então, a tipo 1 seria mais genética? Nasce com isso? Pode ser genética, pode ser também, às vezes, o paciente pegou uma infecção, alguma coisa que deu uma reação cruzada e que produziu um anticorpo que machucou ali as células beta, tá? Mas é isso. A diferença principal é que um vai fazer insulina ainda, só que o corpo não escuta, e o outro não faz insulina, independente de insulina exógena, né, aplicada no corpo. Entendi. E a tipo 2, então, ela é adquirida depois e tem mais a ver tipo 2. Vou ter que dar um porém aqui, entretanto, porque medicina, né? medicina, né? Mas às vezes a gente tem tipo 1 tardio também, tá? Tá. Tem essa sessãozinha, né? Sempre tem uma sessão em medicina. Tá. Mas a tipo 2 é que é mais relacionada com o estilo de vida. Com certeza. Com certeza. Entendi. E aí, em relação ao exercício e a diabetes tipo 2, aí Imperativo, para mim, não existe tratamento de diabetes sem algum grau de atividade física, tá? E para mim, eu acho muito importante, tá, a musculação. Tá? Acho que a musculação tem um papel importantíssimo no tratamento da diabetes, tá? Porque os músculos retiram o açúcar do sangue, tá? Inclusive, para mim, o músculo é um órgão endócrino, né? Porque tem estimulações dele é que nem o intestino também, né? Falam que é um órgão endócrino hoje em dia, porque influencia muito o cérebro, o músculo, mesma coisa. E a gente fala em questão não só na diabetes, mas também algo que eu acho que a gente não vai falar aqui muito hoje, mas bem-estar mental. Tá? Então, prática de atividade física e bem-estar mental é fundamental. É fundamental. Mas voltando para a diabetes, então tem esse fator, tá? Porque o que é diabetes? É excesso de açúcar no sangue, tá? Que não está indo para onde deve ir.
Então, dois grandes armazenadores de glicose, né, é o músculo e o outro é o fígado. Né? O fígado não tem como aumentar, né? É onde eu me lembro, mas músculo tu pode. Sim. Tá? Eu não gosto de muito bater na questão, entretanto, de musculação, tá? Porque na medicina estilo de vida, o que a gente faz? Eu não posso prescrever musculação para o paciente. Entende? A gente sabe como o ser humano é. Se eu falar, ô fulano, tem que ir 3 vezes na academia, tu acha que o cara vai na academia? Não, não vai. Né? Não é assim que acontece. O que eu geralmente faço? Eu falo para o paciente, ó, geralmente eu faço assim, ó, tu escolhe onde tu acha que tu consegue melhorar. É o teu sono? É a tua alimentação? A atividade física? Para fim de exemplo, vamos falar que ele escolheu atividade física. Aí eu pergunto para ele, o que tu gosta de fazer? Aí não necessariamente ele vai falar musculação, entende? Às vezes ele vai falar corrida, tênis. É ali que eu vou atacar. Sim. Porque eu prefiro que ele faça alguma coisa, né? Mesmo que não seja musculação, pensando no diabético, do que não fazer nada. Sim. Né? Sim. Mas se eu pudesse escolher para um paciente diabético, né, um cardio de leve intensidade para iniciar e musculação, com certeza seria o carro-chefe do tratamento para mim. Sim. Seria o exercício de força, né? Também, porque para fazer hipertrofia. Isso. Porque que acontece? Vou puxar aqui agora um pouquinho para o nosso treinamento funcional, né? Por quê? Hoje em dia tem alguns médicos, claro que não é o teu caso, que eu sei que tu já conhece do treinamento funcional, né? Que não indicam o treinamento funcional por achar que é aquele circuito louco, crossfit, que é mais forte, Sim. né? O crossfit também é bom, mas é para determinadas pessoas, né? Não é errado fazer o crossfit, é claro, mas a população que a gente busca aqui, né, é uma população que não se encaixaria no crossfit, por exemplo, mas ela se encaixaria na musculação ou se encaixaria com a gente. Mas é uma população que não se encaixa na academia porque não se sente bem mesmo, né? No clima da academia, não sei lidar com aqueles aparelhos lá, muito difícil para mim. Então, o treinamento funcional que a gente tem aqui, que não é em todos os lugares que são assim, ele não é só aquele circuitão, todo mundo igual, né? Ele não é só aeróbico. Ele tem a parte de treinamento de força bem específica e personalizado para cada um. Isso que eu acho bem legal aqui. Personalização do treinamento. Exercício, exatamente. Então, assim, tem uma progressão de acordo com cada pessoa. Então, a gente atende desde idosos até adolescentes de 14, 15 anos. Então, a gente consegue adaptar para todas essas idades. E de acordo também com as possíveis doenças ou lesões que cada um possa ter. Então, a gente vai adaptando. Então, a gente consegue fazer o treinamento de força. Então, se ele chegar lá para te dizer, mas eu não gosto muito de musculação, mas eu gostaria de trabalhar a minha parte muscular, que o senhor indica que é melhor. Sim, o que eu poderia fazer? De repente, um treinamento funcional. Concordo. Né? Mas aí um treinamento funcional num local adequado, com o devido acompanhamento e com a devida progressão, né? Eu acho que isso que tu falou é um grande déficit das academias comerciais, né? Porque o pessoal muitas vezes para de frequentar por não ter um acompanhamento educado, né? Adequado. Por exemplo, às vezes vem só um professor de sala lá na academia comercial e não se sente bem atendido. Aí acaba terminando não indo mais. Pelo que entendi, que vocês têm quantos alunos por professor? São 4 alunos por professor, sendo 2 em sala. Então, a turma total seriam 8 alunos. Eu acho que o ratio aí está perfeito. Exatamente. A gente consegue acompanhar o tempo todo, né? O aluno nunca fica sozinho, não é assim, toma tua ficha e vai fazer, né? Então, o professor orienta. Inclusive, a gente consegue fazer adaptações no momento do treino. Como, por exemplo, que a gente estava falando do lado hipertenso, né? Chegou hoje com pressão alta, a gente identificou que ele não está com sintomas, mas a pressão está alta, dá para treinar. A gente vai fazer os exercícios de isometria que tu indicou ali, né? E o exercício mais leve nesse dia, mas ele vai treinar, porque a gente tem essa capacidade de adaptar na hora, porque tem esse atendimento de perto, né? Já na academia fica mais complicado. Às vezes tu chega lá, o professor, hoje não dá para te treinar, vai para casa. Então, aqui a gente tem esse atendimento mais personalizado. Então, para essa população que precisa de um cuidado mais de perto, acho que seria o ideal. E eu acho legal aproveitar esse momento aqui, porque eu gostaria que mais médicos soubessem disso. Porque a gente vê muito aluno que diz, eu fui no meu médico e ele disse que não, que treinamento funcional eu não posso fazer. Mas é porque o médico não conhece como é o nosso treinamento funcional aqui. Né? Então, que legal a gente poder ter esse momento de conversar e espero que cada vez mais a gente consiga atingir esses médicos com a informação. Eu espero também, porque eu acho indispensável, né? É um grande aliado no tratamento clínico. Exatamente. Para não ficar só escravo da medicação. Aliás, quanto menos medicação, melhor, né? Exatamente.
Sobre a hipoglicemia, o que a gente pode conversar em relação à hipoglicemia e em relação ao exercício? Hipoglicemia a gente vai ver mais os pacientes que são tipo 1, né? É muito raro dar hipoglicemia em paciente que não tem algum distúrbio de diabetes. Ou ele tem o tipo 1 e faz insulina, ou é o tipo 2 mais avançado que também usa insulina, né? A gente vê muita hipoglicemia em quem faz uso dessa medicação. Né? E é muito importante visualizar os sinais clínicos o mais breve possível para efetuar o tratamento. Geralmente é uma gestão de açúcar de alto índice glicêmico, né? Um refrigerante, por exemplo, um açucarado, alguma coisa assim, porque é uma condição que é risco de vida. É mais sério do que a gente pensa, então. A hipoglicemia é sério, tá? Mas principalmente nesses pacientes que estão em uso de insulina, né? E daí, se ele está com quadro de hipoglicemia e estava aqui treinando, né? A gente encontra uma coisa doce, né? Uma glicose rápida para ele. Exato. E aí é melhor ele parar ou ele continuar? Ali no caso da hipoglicemia, eu acho que é melhor ele parar. Porque geralmente vai ser um paciente que está em uso de insulina, daí é bom dar Entendi. cessar o treinamento. Mas acho isso muito raro. Tá? Acho que aqui o que vocês vão mais pegar é pressão baixa mesmo. Hoje nós não temos nenhum aluno de tipo 1, mas a gente pode vir a ter, né? A tipo 2 é o mais comum. Então, a 2 dificilmente vai acontecer hipoglicemia. É porque como a hipoglicemia vai deixar o paciente muito letárgico, muito prostrado, muito debilitado. Então, eu não vejo ele nem vindo pro treino com isso, entende? Entendi. Sobre a questão da glicose, né? Tu tinha falado que o exercício de musculação, ou de força, né, no caso, que estimule o aumento das fibras musculares, né, ele é o mais indicado. Isso porque ele aumenta a captação de glicose ali pelo músculo para fazer exercício. Mesmo. Ele consegue controlar a glicose. Não só isso, mas também, como a gente estava falando antes, que o músculo é um órgão endócrino para mim. Ele produz miocinas, né? Ele produz um monte de substâncias ali que vai interagir com todo o resto do corpo. Então, para mim, assim, não só para mim, mas, por exemplo, até 2024, se não me engano, tá? 2023, 2024, se dizia que diabetes era uma doença irreversível. Tá? E aí a gente teve um colega lá, britânico, não me lembro o nome dele aqui, depois eu posso te mandar, tá? Sou fã dele. Ele contrariou toda a medicina e falou, não, é reversível sim. Ele é um médico britânico bem famoso lá em Londres, ele fez vários reality shows com pacientes diabéticos, revertendo diabetes. Aí, graças a ele, o colégio de diabetes teve que falar, não, realmente, em alguns casos pode ser. Acho que tem só algumas condições, entende? A pessoa tem que ter uma mudança bem boa do estilo de vida, cuidar muito bem da alimentação, fazer atividade física e ser aquilo ser a rotina mesmo dessa pessoa. Daí é possível. Claro, um paciente que está há anos com diabetes tipo 2, já está em uso de insulina, acho meio difícil reverter, tá? Mas talvez ele consiga reduzir a insulina, quiçá sair da insulina, vale a pena, né? Deixar de ser picado. Sim, com certeza. Todo dia lá tem que fazer um NPH, uma glargina, alguma coisa assim, furar a pele. É chato, né? Então, acho que vale a pena a gente tentar mudar o estilo de vida para ter esse benefício, mesmo que não seja reverter a diabetes, né? Mais ou menos melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Sim. Então, a gente pode dizer que o exercício físico, assim como na hipertensão, ele é longo prazo. Vai só benefícios. Ele pode ajudar a diabetes, como, quem sabe, até reduzir a medicação. No mínimo vai reduzir a medicação. Se o paciente está no início da doença, quiçá pode reverter até a diabetes. Há essa possibilidade. Sim. Então, a gente falou de 2 doenças aqui, e as 2 já, né, a gente já ficou claro que o exercício físico é indispensável. A gente ainda vai falar nos próximos episódios de outras coisas, né? Mas eu sempre costumo dizer, a pílula universal é o exercício físico. Com certeza. De fato. Doutor, ainda sobre a diabetes, acho que a Grace tem uma dúvida aí bem frequente que dos nossos alunos. Isso. Doutor, é possível controlar a diabetes tipo 2 só com exercício físico e dieta? É possível, com certeza. Como a gente estava falando, é possível reverter, diminuir até a medicação e controlar, com certeza, com esses 2 fatores. Muito bem, então, falamos de 2 doenças aí
que é muito comum nos idosos. Então, agora a gente vai falar um pouco de idosos. Adoro idosos, vamos lá. A gente tem tido um aumento bem grande de idosos aqui no treinamento funcional. Ótimo. E é a população que eu acho que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade de puxar para o exercício, né? Tem algumas crenças aí, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, o quanto é importante para eles, né? E vamos quebrar os mitos, né? Quebrar um pouquinho desses mitos, vamos né? lá. Vou começar a explicar um pouquinho como que funciona aqui no estúdio, tá? Aqui a gente tem um acolhimento diferente, né? Então, o fato da gente atender poucos alunos e é a população que eu acho que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade de puxar para o exercício, né? Tem algumas crenças aí, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, o quanto é importante para eles, né? E vamos quebrar os mitos, quebrar né? um pouquinho desses mitos, vamos né? lá. E até com medo, a palavra é essa. Porque Imagino. é muito novo para eles, né? Então, eles chegam com medo. Então, tem esse acolhimento, essa atenção e, principalmente, a progressão adequada. Então, os exercícios deles são específicos para eles, né? No teu atendimento, né, na tua história de atendimento com idosos, como que está sendo esse movimento dos idosos para o exercício? Tem uma dificuldade? Eles estão aceitando bem? Como que está essa situação lá na prática? Então, durante minha passagem na UBS Center aqui em Gravataí, eu tive ótimos resultados com exercício físico em idosos, tá? Gente, por exemplo, que tem artralgia, artrose, né? Eu tinha um paciente com uma artrose cervical severa, que fazia, inclusive, fisioterapia, veio só melhorar quando foi para o exercício com funcional ou com musculação. Tá? Tinha que fazer algum movimento a mais com carga. Sim. Tinha muita tensão também na musculatura, aqui na cintura escapular, né? Que começou a aliviar bastante com a atividade física. Tá? Tem também a questão de sarcopenia, né? Eu ia comentar sobre isso. Se o senhor pudesse explicar um pouquinho para nós. Sarcopenia né? é a perda muscular que a gente tem a partir dos 30 anos, que quando chega no nível, a gente começa a falar de sarcopenia, que, por exemplo, uma das medidas seria a circunferência da panturrilha, né, que é uma medida clínica que a gente pode ter de fácil acesso, pega uma fitinha média ali, a cintura da panturrilha do paciente. Geralmente, se está num valor abaixo de 42, se não me engano, né, já é um nível preocupante. Tu vê aquelas pessoas idosas que tem só uma canela, né? Tu não vê a panturrilha. Não vê a panturrilha, né? Então, isso já é um marcador de sarcopenia, que é uma doença que come a liberdade do paciente. Acho que um dos aspectos de ver é tu ter liberdade de tu poder comer sozinho, ir no banheiro sozinho, tomar banheiro sozinho. Quando tu vai perdendo essas coisas, tu vai perdendo a tua dignidade, né? Exatamente. Fica difícil ter uma vida que dá gosto de viver assim, ao meu ver. E é o que eu vejo nas pessoas quando elas estão nesse nível. Então, cada vez mais eu vejo como imperativo, tá? A gente cuidar muito da atividade física e dos nossos músculos. E isso é uma coisa que quanto mais cedo tu fizer, melhor é. Claro, nunca é tarde para tudo, né? A gente tem exemplos maravilhosos que a gente acompanhou de pacientes que aos 60 anos começaram a atividade física e mudaram suas vidas, né? Eram pessoas que precisavam de ajuda de familiar para andar e depois não precisaram mais. Então, nunca é tarde. Mas é importante, sim, quanto mais cedo tu conseguir construir massa magra, tá? Dá uma atenção para isso lá nos teus 30, 40 anos, não deixar para tão tempo depois, melhor, tá? Tem duas coisas na medicina e estilo de vida que eu bato muito martelo, tá? Primeiro é essa, de ter um bancozinho de massa magra para tua vida idosa, tá? E o segundo, que é uma coisa que não, vou deixar mais para o nosso colega na próxima sessão aí de vocês falar, que é nutricionista, mas cuidado com o LDL, tá? Porque o grande risco cardiovascular está atrelado ao LDL, tá? Claro, tem uma questão genética importante, sim. Tem pacientes que, infelizmente, eles vão estar com o LDL, né, geneticamente mais alto. Mas tu sempre pode contribuir a ter um LDL pior, com uma alimentação ruim. E o LDL, assim como o tabagismo, ele tem um dano, tá, de juros compostos, vamos dizer assim. Tu vai aumentando cada vez mais tua chance de ter infarto e AVC no futuro. Vou dar um exemplo. Se tu pegar um LDL de 120, que não é muito alto, tá? Você vai olhar ali na referência, não é muito alto. Mas se a pessoa está com 25 anos e mantém isso até os 60, ele vai aumentar em 50% a chance dele ter um infarto AVC. Tá? Então, tem esses dois cuidados que eu acho muito importante. O LDL e cuidar da tua massa magra. Tá? Para tu ter independência no futuro, ser um idoso independente. Não precisa, com autonomia, sem depender de todo mundo. Sim. Porque terceira idade
não precisa ser só aquela coisa, sabe? A pessoa fica muito pensando, tá terminando minha vida, não estou bem de saúde. Não, tu pode ter uma vida muito digna na tua terceira idade, desde que tu cuide do teu corpo. Tá? E grande parte disso é o movimento, é o trabalho que vocês têm aqui, tá? Falando de longevidade, né? Um idoso com uma vida longeva, boa, né? Não existe sem uma saúde articular. E para tu ter uma saúde articular boa, tu tem que fazer o quê? Tu tem que fazer todo o movimento completo da articulação, porque a gente vê em estudos que quando tu faz o movimento completo da articulação, em vez de fazer aquele agachamento meia boca, sabe? Tu tenta conseguir chegar até o máximo da amplitude do teu aluno, o sangue chega mais fácil na articulação. E o sangue chegando mais fácil na articulação, tem regeneração, tem nutrição para aquela articulação, e tu vai ter uma articulação que vai durar mais. Aí tu vai ser um idoso com um joelho bom, com uma lombar boa, né? E tem a questão também de usar a amplitude total, né? A questão de a manutenção da amplitude dessa articulação, porque uma articulação que não é utilizada na amplitude total, ela vai reduzindo, ela vai reduzindo, ela vai reduzindo. E quando vê, né, o meu braço que deveria ir até determinado momento, até determinada, né, grau, ele vai menos. Exato, daí não consegue mais pendurar a roupa no varal. Exatamente. E é só pelo falta de uso mesmo. Então, a gente vê, claro, muitas vezes atrelado a isso, a falta de força muscular para elevar esse braço. Porque, por incrível que pareça, tem idosos que chegam aqui que eles não conseguem fazer a elevação justamente porque não tem força nos músculos que precisam ser usados. A musculatura acessória também, né? Isso, exatamente. Então, aqui no estúdio, falando de massa magra, né, a gente faz a avaliação física. Então, quando o aluno chega aqui para nós, a gente faz essa avaliação e vê quanto que ele está de massa magra, assim como a de gordura também, né? O percentual de gordura. E aí, a cada 3 meses, a gente vai vendo essa evolução. Então, é legal porque a gente vai visualizando em gráfico, assim, mostrando para eles, olha, que legal a tua evolução, né? E é legal também porque, às vezes, a gente pega eles aí, porque a gente vê que a gente está fazendo tudo certinho aqui e a evolução de massa muscular corporal, não está indo de acordo com o que a gente está fazendo aqui. Daí a gente vai identificar, onde que está o erro? Alimentação. Perfeito. E aí a gente consegue, te peguei, né? Aí, confesso que, né, não estou comendo certinho. Então, muitas vezes, não adianta, muitas vezes não sempre, não adianta só o treino, né? Então, faz o treino direitinho aqui, mas faz a tua parte em casa também. Não, mas vocês fazem esse segmento ainda aqui. Sim, não, a gente fica, porque vai evoluindo. Tem 2 coisas legais aí, né? Tem um feedback positivo, né? Tu tá mudando a composição corporal, ganhando massa magra, perdendo gordura, isso é ótimo para estimular, né? Isso. E eu acho que também, assim, não dá para ser muito paternalesco. Às vezes a pessoa precisa de um choquezinho de realidade. Que foi o segundo exemplo que tu deu. Isso. Então, muito legal isso aí, porque vocês estão pegando não só o trabalho de vocês, mas o aspecto humano envolvendo... Isso. A gente conversa, a gente dá o puxão de orelha de mãe, vamos dizer assim, né? Então, a gente conversa assim, bom, eu fiz a minha parte aqui, passei para ti o treino adequado, tu não evoluiu na massa magra, faltou na alimentação. Exato. E eles, até a nutricionista vai conversar depois melhor sobre isso, mas eles pecam muito na proteína, né, e capricham muito no carboidrato, né? Exato. Então a gente tem que dar, só que, claro, nós não somos nutricionistas, não podemos dar a dieta, mas muitas vezes eu incomodo eles até que eles... Não, mas isso que você faz é perfeito, porque isso gera uma sensação de compromisso dele contigo, isso. Entende? Isso pode ser o que ele estima, aquele empurrãozinho que ele precisa para fazer a primeira mudança, para depois colher o benefício e não precisar mais do empurrãozinho, porque ele gostou do resultado. Vai virar, daí o estilo de vida vai modificar esse estilo de vida, né? E a gente consegue muitas vezes, né, nesse puxão de orelha, não, tá certo, então eu vou procurar uma nutricionista porque sozinho eu não estou conseguindo controlar a minha alimentação. Quando eles unem as duas coisas, os resultados são fantásticos. Fantásticos. Então, só que às vezes até eles aceitarem que eles precisam dessa ajuda, né? É um processo. É o que eu falo assim muitas vezes para os pessoal, eles querem mudar da água para o vinho, não é assim que funciona. O processo da mudança é uma curva assim, ó. Tu vai ter altos e baixos, sabe? Tu vai começar um processo de mudança de dieta, vai furar a dieta umas 2 vezes a semana, beleza, mas aí depois na outra semana vai furar uma vez. É um processo. Isso. E eu sempre brinco muito com eles assim, ó. Essa semana eu não estava bem, falhei no treino. Não é motivo para te chutar o resto da semana. Exato. Né? Não, semana que vem tu recupera esse que não deu para te treinar, tem dias que a gente não está muito bem mesmo, é isso mesmo. Saber dar esse acolhimento também é legal, porque a gente tem dias que a gente não está bem, mas o importante é não abandonar, né? A mesma coisa a alimentação. Hoje eu me passei e não me alimentei direito. Não faz mal. Amanhã a gente retoma da onde a gente E aqui vocês têm esse trabalho de busca ativa, assim, do aluno, tu não veio, o que aconteceu? Sim. A gente dá, assim, 2 aulas.
faltou 2 aulas, a gente já puxa a orelha. Já entra em contato. O que aconteceu? Por que está faltando? Aí a gente relembra, né? Lembra que a constância é fundamental para o teu resultado. Lembra daquele objetivo que tu me falou lá na avaliação que tu queria atingir? Então, a gente tem que continuar. Eu não amo quando a pessoa... Perfeito. Sim. E a gente tem tido uma taxa bem grande de redução da evasão fazendo isso, né? E então, é bem legal. E uma taxa também bem grande de resultados bons. Eu tenho meu trabalho com cannabis medicinal é meio que espelhado nisso aí, porque como é uma terapeuta não tão nova assim, né, tem muito preconceito, eu faço muito isso. Eu tenho até com meus alunos, quer dizer, meus pacientes, eu falo, depois que chegar a medicação, tu entra em contato comigo que a gente vai começar um mês de acompanhamento. E por que eu faço isso? Justamente para isso, para eles não abandonarem o tratamento. Porque sempre tem algum vizinho que fala alguma coisa errada, há um preconceito, e eles acabam abandonando. Então, eu também faço muito isso a busca ativa. A busca ativa. Aqui, eles acabam, às vezes, não vindo porque aparece uma dor diferente. Acontece isso às vezes. E a dor diferente, muitas vezes, nem tem a ver com exercício, tem a ver com uma planta, um vaso de planta que eu fui mexer lá em casa, e fiquei na posição errada, mas eles sempre acham que é o exercício, né? Ou, tô com alguma dor, meu marido disse que não é para eu ir mais lá, porque eu vou para lá e fico com dor. É muito não pelo contrário, assim. Muito pelo contrário. Na verdade, o exercício ajuda justamente a tu não ter essas coisas, né? Porque eu tenho de paciente jovem que faz trabalho braçal, e aí eu falo para a pessoa, olha só, já é a segunda vez que tu vem aqui na emergência fazer uma injeção. Quem sabe tu não começa a fazer uma atividade física, faz uma musculação. E aí eu encontro esse paciente, sei lá, meses depois, por um outro motivo, e falo, doutor, tu tinha razão. Porque tu vai criar uma resistência maior no teu corpo aquilo ali. Entende? Uma pessoa que está fadada a não fazer os movimentos articulares completos vai ficar mais restrita, como tu mesmo falou. Exatamente. Então, na avaliação, a gente verifica esses percentuais de gordura, de massa magra, vai dando esse feedback, ou vai puxando a orelha. A gente faz essa questão da busca ativa para que eles se mantenham, né? E a gente faz uma avaliação também para todas as idades, mas eu acho fantástica quando a gente faz no idoso, porque a gente mostra para eles o que eles... Porque eles não têm noção do que eles estão perdendo de mobilidade, de estabilidade, né? E aí eles começam a entender, por isso que semana passada eu caí na rua. Né? Achei que tinha dado uma tontura, né? Achei que era labirintite. E muitas vezes... Tudo é labirintite. Tudo é labirintite. Tudo é labirintite. Que ódio que eu tenho. E muitas vezes é falta de força, de estabilidade no arco plantar. Porque não tem força no pé. E aí... Tu vai lá para a academia fazer musculação, lá não tem treinamento específico para o arco plantar. Não tem. Então, o nosso corpo precisa ser trabalhado como um todo, né? Desde o arco plantar, e tudo interfere em outras regiões. Então, meu pé interfere no meu tornozelo, que interfere no joelho. Então, na avaliação funcional, a gente vai analisar todas essas articulações. Isso é muito diferencial. Para identificar. Acho muito interessante isso. E é legal mostrar para eles também. Aqui está o problema. E aí eles começam a acreditar mais no exercício, que é isso que está faltando, eu acho. É eles acreditarem no exercício, né? Então, eles começam a acreditar que realmente... E quando eles começam a praticar, doutor, por incrível que pareça, em um mês, eles já começam a relatar resultados positivos. Tanto em relação à dor, como em relação a ter mais resistência, mais disposição. Isso é incrível, né? Para você pensar, o corpo humano mesmo, na terceira idade, tem capacidades assim, de adaptações absurdas. Né? Eu acho muito legal essas histórias de pacientes que são idosos e que mudam a vida só fazendo isso que a gente acredita que é saúde mesmo, que é praticar bons hábitos de vida. Exatamente. E aí, a gente faz, depois que a gente fez a avaliação, daí a gente faz as adaptações para cada um, né? Então, alguém tem um problema no arco plantar, uma instabilidade no arco plantar, precisa trabalhar o arco plantar, mas talvez outra pessoa não. Aí a gente vai perder tempo com outro, perder tempo, não gosto de falar, né? Gastar o tempo do exercício com outra coisa que ele realmente precisa. Então, por isso que o treino não pode ser igual para cada um, né? Então, a gente faz um para cada um. Além de a gente dar aquela progressão. O que o idoso tem muito medo? De chegar aqui e ficar com dor, né? De treinar e ficar com dor. Por quê? Muitas vezes esse idoso que tem medo é porque ele foi na academia e foi direto para os aparelhos, ele não sabe que peso que ele aguenta, ele foi lá e colocou qualquer peso, e aí no outro dia ele não conseguia nem caminhar. Sim. Né?
Então, é normal ter aquele doloridinho depois do treino, né? Mas ele não pode ser uma dor que te limite, uma dor que te assuste do treino. Então, a gente tem todo esse cuidado também. Então, é legal desmistificar para o idoso, né? Que ele não, vindo treinar, ele não vai gerar mais dor, né? Ele vai, muito pelo contrário, ele vai melhorar. Vai melhorar a dor, vai melhorar a liberdade dele. Isso. É pelo contrário. E se a progressão for adequada, né? Então, é só a gente fazer a progressão adequada. É uma população que tem que ter um acompanhamento diferenciado, assim como, né, jovens atletas, adolescentes, né, tem que ter um segmento adequado. Acho que vocês têm capacidade total de fazer isso. Exatamente. Nós temos orgulho em falar que a gente está preparado para isso, para atender o idoso como ele tem que ser atendido, uma pessoa mais jovem, um atleta. Então, a gente tem um público bem diverso, mas a gente está tentando conquistar cada vez mais esse idoso, porque a gente percebe esse medo. A gente tem até um caso de uma aluna que ela teve um AVC. E aí ficou com algumas sequelas, né? Graças a Deus se recuperou super bem, mas a sequela principal nela foi na face ali, dificuldade de falar e a boca um pouquinho mais fraquinha ali e tal. E aí o filho dela que veio aqui, conversou com a gente, eu quero muito que a minha mãe comece, porque né, ela já teve um AVC, ela tá ficando mais limitada para se movimentar, mas ela tá com muito medo. Ela tá com receio, ela tá com vergonha. E daí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aula experimental, trazer ela aqui, a gente apresenta o professor, tu fica aqui junto com ela, né? Porque daí vai ser a segurança dela, né? Fica aqui junto com ela o tempo todo, a gente vai devagarinho, se der para fazer 15 minutos a gente faz, se der para fazer meia hora a gente faz, a gente vê como é que ela vai ser naquele dia, né? Ela chegou no dia com muito medo, ela chegou grudadinha nele, assim, e aí eu falava com ela, ela só balançava a cabeça assim, não, né? Fragilizada, né, devido à situação toda. Isso. E ele disse que ela tinha até vergonha do fato dela falar daquele jeito mais arrastadinho e tal, né? Então, aí hoje... Muitas camadas, né, essa paciente. Muita coisa. E graças a Deus, além dela ter melhorado, porque o professor precisava ficar ali meio por perto, assim, se ela cair eu vou segurar. Porque para caminhar ela tinha uma instabilidade bem grande, né? Então, o professor ficava sempre ali muito de olho, né, e tal. E esses dias a gente estava analisando ela saiu, treinou, foi embora, a gente começou a conversar. E o professor, vocês viram que incrível? Primeira coisa, ela chegou sorrindo, bem faceira. Não chegou mais com medo. E já chegou, e já entrou, e já foi no professor. Chegou no professor, ela foi fazendo os exercícios, o professor conseguiu se afastar mais dela, e ela não ficou com medo, e ela já conseguiu caminhar com mais firmeza, ela já começou a identificar... esse exercício aqui eu já sei, já foi pegando o material. Claro que o professor fica cuidando, mas eles gostam de mostrar que... Não, deixa eu tentar para ver se está certo. E aí ela queria fazer já as coisas sozinhas. Nossa, é autonomia, né? Autonomia. E aqui no treino, então imagina como tá em casa também, né? Até quero conversar com esse filho dela para ver como é que tá em casa. Eu quero saber também, tu me conta depois. Depois eu vou te contar. Mas assim, é um caso bem legal. Isso é só um dos que a gente tem, né? Então, é um caso bem legal. E isso é mudar a vida das pessoas. Mudar a vida dela, exatamente. O professor mesmo falou para mim assim, Josi, chega a dar uma emoção, né? A gente vê a pessoa... Propósito, né? Muito legal. Então, é muito mais, a gente está aqui muito mais do que pensar em, quero emagrecer, quero... Claro que a gente também quer melhorar a estética, muita gente quer, todo mundo quer, mas muito mais. É muito mais embaixo a questão da saúde, o exercício físico e a saúde é muito mais importante. Com certeza, até porque a gente tem corpos estéticos aí que a pessoa não tem funcionalidade, tende tá bem ali, BF baixo, com gordura corporal baixa, mas não consegue fazer um agachamento direito, tá truncado, não tem alongamento, mobilidade, então... esse aspecto, vocês veem as várias potências do indivíduo aqui, né? Imagina, velocidade, potência, força, mobilidade, você trabalha em todos esses âmbitos, né? Todos esses âmbitos, exatamente, tudo isso. E a gente não só trabalha, como a gente vai avaliando. Então, a pessoa avalia na primeira vez, avalia daqui 3 meses de novo, vai avaliando e o treino vai progredindo de acordo com essas avaliações. Para mim, isso aí é construir saúde. Eu teve uma época na minha vida que eu estava tão frustrado que eu pensei em virar fisioterapeuta. Sério, eu gosto muito dessa área, eu gosto muito da área da atividade física e da fisioterapia, né? E eu acho que o que vocês fazem aqui é cura através do movimento. Exatamente. É melhor porque, para mim, vai vir lá o paciente, o que eu vou fazer? Vou poder dar um corticoide, que é horrível para diabetes de pressão, para aliviar a dor, um anti-inflamatório. É frustrante, pô. Exatamente. Sabe? O melhor é o paciente não precisar mais disso. Exatamente. E ele vai cultivar isso aonde? No exercício físico, exatamente. Sabe que uma curiosidade sobre mim, eu cheguei a pensar em fazer enfermagem antes de fazer educação física. Pela minha mãe é técnica de enfermagem. Cheguei a pensar. Cheguei até a fazer matrícula. E aí fui lá, desisti, cancelei. Por quê? Eu pensei, não quero trabalhar com as pessoas já doentes. Eu quero trabalhar... prevenção. Eu quero a prevenção, exatamente. E isso
me encanta, sabe? Claro que eu sei que eu estou pegando pessoas, a gente, né, encontra aqui alunos com alguns problemas específicos, mas não é a doença instalada ainda, né? Ou se tem a doença instalada, eu ajudo melhorar. junto com o médico a melhorar. Mas eu queria conseguir que as pessoas ficassem muito mais na prevenção, não chegassem a esse ponto, né? Eu também. Então, essa é a minha luta, assim, eu sempre... com a minha mãe e meu pai, principalmente, por exemplo, né? Eu digo, mãe, tem que fazer exercício, mãe, tem que se alimentar. Né? Com os familiares da gente é difícil, né? É difícil, eles não escutam a gente. Às vezes não escuta, exatamente. Então, Nesses assim, momentos, minha experiência pessoal é o exemplo. Para mim, o exemplo arrasta. Então, já consegui até modificar um ambiente profissional. De tanto eu levar marmita, as pessoas começaram a comer marmita também. Quem é da saúde sabe que isso é difícil, né? Porque verdade. vive no né, o risoles, né, o pastelzinho. É mais prático, né? Prático aquela correria ali da vida da saúde, né? Exatamente. Mas eu acho que o exemplo arrasta. A minha madrasta também, quando ela começou a cuidar mais dos alimentos, apesar para ter uma noção de quantas calorias tem, conseguir emagrecer através disso. Aí quando eu vi ela comprou uma balancinha para medir as coisas dela, sabe? Então eu acho que em questão do exemplo, a melhor coisa para a gente fazer é o exemplo. Exatamente. E se a gente quer que os nossos filhos tenham uma vida melhor, uma vida mais saudável, a gente tem que dar esse exemplo. Então é legal de pensar nisso também, né? Sim. Eu tenho um bebezinho agora de 10 meses, né? Então, tudo que eu faço, hoje em dia eu penso mais nisso. Mas isso aqui eu vou mudar, porque quando ele estiver maiorzinho, que ele estiver entendendo, eu não quero que ele faça isso, porque eu já sei que é errado, então eu já vou melhorar de agora. Então, eu vou melhorar por causa dele, olha que incrível. E ainda por cima, o exemplo vai arrastar ele. Exato. Então... E acho que isso também na questão de filho, né? Muita gente fala, morreria pelos meus filhos, né? Mas tu viveria por eles. Eu achei esse movimento social que teve esse ano, né? Muita gente falando isso. Achei bem legal, né? Eu acho que é umas coisas que vão trazer a gente ter uma população mais sadia no futuro, procurando mais o exercício físico, né? Tentando melhorar ainda mais a dieta. Sim. E a questão do idoso, eu sempre gosto de falar muito isso para eles. Eles têm netos, né? Eles adoram vir e contar para nós dos netos, né? Ou a minha filha está grávida, ou, né? Daí eu sempre digo, quando eles querem desistir ou, né, estão faltando, eu digo, tu não quer? Até quando tu quer conseguir brincar com teu neto? Levantar o neto. Levantar o neto, jogar para cima, jogar bola, Exato. Correr atrás. Até quando tu quer conseguir fazer isso? Não, quero fazer isso para sempre, né? Até o resto da vida. Então, tu precisa... Então, tu tem que vir aqui depositar um pouquinho do teu tempo na tua saúde. Mas eu, né, tô na correria, ou tenho que cuidar do meu neto. Precisa de 1 horinha do teu dia para te vir aqui e fazer essa construção de massa magra, de saúde, para te conseguir cuidar no resto do teu dia. Vocês já chamaram um psicólogo para vir aqui um dia? Não, mas é uma curiosidade que a gente tem para conversar. Porque aqui teve vários momentos já que... A gente precisaria ser legal, né? Precisaria de uma interação com ela. É uma ideia. A gente quer conversar com diversos profissionais, né? A gente quer ver se a gente conversa com um profissional mais mais pro lado das articulações, né? Ortopedista. Sim, ortopedista. Com nutricionista, com psicólogo. Porque, que nem eu disse lá na nossa abertura, a gente acredita que para trabalhar a saúde do ser humano como um todo, é preciso olhar para todas as especialidades. Né? Multiprofissional, com certeza. Exatamente. E falando sobre o idoso ainda, acho que a Grace tem alguma dúvida, né, dos nossos... Vamos lá, vamos quebrar os mitos. Verdade que o idoso não pode pegar peso? Não, o idoso tem que pegar peso para manter a massa magra, para manter a liberdade, para não precisar da ajuda da filha e do filho para ir no banheiro. Então... Deve, né? Deve. Só que tem que ter a progressão, né? Tem que ter uma progressão. Começa aos pouquinhos. Aos pouquinhos e, né, um atendimento individualizado, como tu mesmo falou, e o segmento, né, com um profissional adequado, né? Eu não indicaria, como a gente estava conversando antes, um paciente desses ir para um lugar sem algum tipo de assistência. Né? Não é mais pessoal, o idoso que nunca fez nenhuma atividade física, não tem a propriocepção do movimento, da articulação, né? Porque não é só tu ir ali e erguer peso, né, gente? Né? Tem o core, tem que fazer o bracing, tem o posicionamento dos pés, a postura ereta, né? Às vezes eu vejo as pessoas fazendo bíceps assim, ó, com o ombro para frente. Esquece as escápulas. Vai destruir o ombro. Exatamente. Entende? Então, tem que ter acompanhamento devido. Mas sim, idoso tem que fazer força. Tem que fazer força. Não tem, porque ele é mais idoso e vai fazer sempre com 1 quilinho, então. Não. Até gostaria de falar outras coisas com vocês, acho que não vai dar tempo hoje, mas, por exemplo, estabilidade,
né? Essas outras valências, né? Que são muito importantes para o idoso também. Sim. Nem só para o idoso, a partir de... Eu, por exemplo, com quase 40 anos, já sinto que o meu equilíbrio não é que nem eu tinha quando eu era criança. Sim. Vou ficar em uma perna, assim, em movimento estático, não é que nem quando eu era menor. Sim. Tenho certeza que vocês já notaram isso também. Sim, sim. A gente foca muito na hipertrofia e tal, né? Tem um laço estético importante com o visual muscular, né? Sim. Mas tem essa outra questão da estabilidade articular que eu acho muito importante. Não, mas a gente pode dar uma conversadinha assim. Até porque a estabilidade, ela é uma das partes da metodologia do nosso treino. Todo mundo que treina aqui, ela vai ter no aquecimento dela mobilidade e estabilidade. Só que qual é a mobilidade e estabilidade que ela vai fazer? Aqui a gente viu na avaliação dela que ela precisa. Perfeito. Exatamente. Não, com certeza. Então, a gente trabalha, assim, a mobilidade e estabilidade, que é o que reduz as quedas dos idosos. Junto com o treino de força, é claro. Mas é o que reduz, principalmente o que reduz o treino de força e faz com que eles parem de ter labirintite, que nem eles dizem, né? Que não é labirintite, muitas vezes, é o desequilíbrio toda tontura é labirintite. Não é o tarja preta que está tomando 10 anos... Não é vertigem para o que se diz benigna, é sempre labirintite. É sempre labirintite, tudo é desculpa, né? E muitas vezes é essa instabilidade, então a gente trabalha essa estabilidade articular em todos os alunos, principalmente nos idosos. E muitas vezes a gente gera instabilidade durante o treino para ele aprender a lidar com essa instabilidade. Então não é porque é idoso que eu vou botar todos eles se segurando em alguma coisa. Tudo ele vai se segurar. Ai, não, bota ele segurando que é perigoso ele cair. Não. A gente vai trabalhar essa instabilidade, gerar até a instabilidade para ele aprender. Exato, para ter adaptação. Exatamente, para gerar adaptação. Essa é uma questão muito do idoso, né? Parece que não vai quebrar, gente. Tem que botar uma dificuldade para o corpo gerar adaptação. Isso. Né? Então, achei muito legal isso que tu falou. Vou gerar uma estabilidade para ele ter aquela dificuldade, a conseguir lidar com aquela dificuldade para depois ter o retorno, o benefício. E aí, isso é que vai ajudar ele a não ficar tendo quedas no banheiro em casa, na rua, né? Então, e a queda é uma das causas de internação do idoso, né? Morte. Até de Porque gera uma fratura, né? E se fratura, fica internado no hospital, tem um grande risco de... E às vezes é uma queda boba. Mortalidade. Uma queda boba. Exatamente. Então a gente trabalha bastante em cima disso, em ele ter essa autonomia e aí ele poder, né, dar uma voltinha na calçada sem aquele risco de cair ou não ter que ter alguém segurando ele o tempo todo. Né? Sim. Aí depender de um familiar para poder dar uma volta, né? Exatamente. Sobre o idoso, ainda tem mais alguma pergunta, Grace? Tem. Quem tem osteoporose pode treinar? Tem que treinar. Vai fortalecer o osso como? Tem que ter resistência. Tem que treinar. A minha mãe ainda comentou comigo esses dias assim, mas o osso é osso, o osso tá ali, é aquele mesmo osso sempre. Eu não consigo treinar o meu osso. Ela diz assim. Consegue. Não, mas não é bem assim. Consegue. Exatamente. Consegue treinar o osso, sim. Claro, tem sempre exceção na medicina, né? A gente está com muita questão de osteoporose, tu vai fazer um reforço com bisfosfonato, medicação, depois vai para o exercício assistido também, com certeza. Sim, só tem que ter um cuidado com quem tem osteoporose, dependendo desse grau aí, é a questão do impacto em excesso, né? Exato. A gente tem esse cuidado também. Mas a gente também tem um caso real de uma aluna que ela estava com... Me fugiu a palavra antes de virar osteoporose mesmo. Osteopenia, isso. Estava com osteopenia. E aí ela fez os exames e disse assim, Josi, eu tô com osteopenia e o médico disse que a gente consegue reverter com um treino, né? Consegue, com certeza. E aí a gente foi, de fato, né, fazendo treino e tal. E aí ela veio depois com os exames. Olha aqui, Josi. Melhor. Normal, melhorou, ficou bem faceira, né? E aí eu confesso que eu tava meio deixando de lado essa questão óssea, né? E daí fui ler um pouco mais sobre isso. E olha só, quando a gente faz exercício, e o de impacto, inclusive, né? A gente faz com que o estresse do impacto faz com que o nosso corpo reaja e diga, opa, tá tendo estresse ali, eu preciso de mais cálcio, mais osso, aliás. E aí eu vou fazendo essa construção. Então, tirar demais o impacto também não é bom, mas também não posso ir com muita sede ao pote e exagerar no impacto. Então tem que ter Aí é a tua arte. Exatamente. E aí a gente tem que fazer ali aquele nível onde eu vou gerar o benefício e não vou lesionar o aluno, né? Então, a gente também consegue trazer o benefício para a parte óssea. Com certeza. Então, o exercício físico é vida, é tudo. Tudo, com certeza. E, juntando isso, mais a alimentação, eu acho que quase 70% dos problemas foram embora.
Aí falta só corrigir o sono, desculpa. O sono, O isso. sono. Que isso daria um outro Uma outra episódio, conversa porque inteira. o sono é complicado. Inclusive, para mim, que agora sou mãe, né, tenho essa função de trabalhar e ser mãe é bem complicado. Mas eu também digo para eles, costumo dizer, resultado também depende do sono. Exato, mas aí é uma coisa que vai se retroalimentando também, porque a atividade física vai ajudar também o indivíduo a dormir melhor. Inclusive, idosos têm problemas com sono. É bem complicado, isso é um tema importantíssimo nas consultas com o idoso, né? Tem também daí o abuso do tarja preta, meu Deus do céu, eu luto contra bastante, né? Que tem muito abuso idoso que não consegue dormir, daí vai na consulta médica, ganha com a tarja preta, fica tomando infinitamente, né? E aí fica dependente, não dorme se não tiver aquela medicação. E não dorme direito. Aí o que eu faço? Faço higiene do sono e boto o quê? Atividade física. Exatamente. Vamos caminhar de manhã, pegando o sol, para mostrar para o cérebro que iniciou o dia, né? Tem essa questão do ciclo circadiano, né? Para tu entender que tem que dormir mais tarde, tem que entender que acordou mais cedo. Exatamente. Né? Então, uma caminhada na pracinha, ou vindo aqui, né? Porque para vir para cá vai ter que sair de casa, pegar o sol da rua, vir para cá. Isso. Já tem uma interação social, né? Que é uma coisa que a gente conversou quando a gente se conheceu também, né? A questão da tribo, né? Da tribo, exatamente. A gente tem muito isso aqui. Os nossos alunos, tanto que a maioria deles tem camiseta. Que eles fazem questão de ter a camiseta, né? A gente faz eventos, agora a gente vai ter dia 13 de dezembro, a gente vai ter uma confraternização dos alunos. Então, a maioria vai e ficam esperando aquele dia de ir na confraternização e eles se conhecem. Porque, como a gente tem um aplicativo de agendamentos, então eles passeiam nos horários, né? Então, eles se conhecem, já ficam amigos. Vão tentando marcar nos meus horários. Daí ficam combinando que dia tu vai, que horário tu vai. E acho que para o idoso também isso é muito importante, porque às vezes o idoso fica muito na solitude, ou na solidão mesmo, e tu vê só esse caso que tu trouxe da paciente com AVC, né, que chegou tímida, envergonhada pela sequela, né, desse infeliz episódio, e depois chegou sorrindo, tendo autonomia, se sentindo, parece em casa. Exatamente. Né, na tribo aqui. Então, tem algum outro lugar ao qual eu pertenço que não é só a minha casa, que não é só a minha solitude. Né? Isso é muito legal, porque somos seres sociais, né? Sim. E assim, os nossos professores, eles, além de cuidar da questão do treino correto, do exercício, montar o treino adequado e tudo mais, tem aquele momento de conversa, né? Então, eles conversam. Então, a maioria dos professores, eles sabem quem tem filho, quem não tem, se o filho está doente, se o filho está mal na escola. Então, conversa, né? mais um tópico aí para o nosso colega psicólogo, não sei quem vai ser, mas não tem como, acho que qualquer trabalho que tu lide com o público vai ter isso. Então, tu acaba tendo, né? A gente divide, né? Angústias deles, angústias nossas, a gente aprende. É uma troca, né? Eles ensinam muito pra gente. Nossa, a gente acha que só a gente... O pessoal acha que só a gente ensina, né? Não, às vezes... A gente aprende muito. Às vezes, bizarramente também, né, pessoal? Às vezes, eles nos acolhem. Nos acolhem. Muito, muito. Eu até postei essa semana um videozinho no Instagram, que eu estava ali na recepção atendendo. Quando eu olhei para cá, tava a aluna e uma professora abraçadinha, assim, dançando. Daí, quando eu voltei, continua, que eu preciso filmar isso. Aí eu filmei e coloquei a legenda, assim, que... não gosto de treinar porque os professores não me dão a mínima. E aqui no estúdio, a professora e a aluna estão assim, né? Aí estavam os dois abraçadinhos. Porque simplesmente a aluna sentiu vontade de abraçar a professora e ficou ali, abraçadinha. Afeto. Então, assim, é um carinho, assim, não é? O professor, ele sabe o nome de cada aluno, sabe cada aluno o que eles têm, que problemas eles têm, e tem esse acolhimento. Então, é um outro motivo para procurar um local, assim, que nem o nosso, pequeno, né, um estúdio, um local mais especializado para te atender, porque aqui tu vai te sentir à vontade, e onde tu te sentir à vontade, tu vai se sentir motivado, e tu vai conseguir ter a constância. Vai ter constância, que a constância é a palavra-chave, né? É o que constrói o resultado. É o que constrói o resultado, com certeza. Doutor, estava muito boa a conversa. Tava mesmo. A gente podia conversar muito mais ainda, quem sabe a gente vai gravar mais se quiserem um dia chamar a psicóloga e me chamar junto, eu vou adorar. Seria legal. Vou ter conversas e também perguntas incríveis para ela. A gente vai atrás de uma psicóloga, assim. Eu não tenho ninguém agora ainda, mas a gente quer. Porque o aspecto humano encanta muito, né? Encanta, né? E eu queria que agora, nesse final, tu encerrasse com alguma coisa que tu quiser encerrar, mas principalmente tu contar também para o pessoal onde que podem te encontrar, se alguém quiser consultar contigo, tuas redes sociais, enfim, quem quiser te seguir, né? Claro. Não, tem minha rede social, eu posso depois botar o link aqui. Eu trabalho muito por telemedicina, tá? Que eu trabalho mais hoje em dia com a medicina de cannabis, tá? Potencializando o tratamento clínico que eu já faço.
Eu lido muito com dor crônica também, tá? Autismo, doenças neurodegenerativas, tipo Parkinson, Alzheimer, né? Mas eu gosto muito, me sinto mais feliz ainda trabalhando com ajudar o paciente a ter bons hábitos de vida, tá? Que foi uma coisa que eu, por exemplo, eu batalhei em uma obesidade, né? Em uma depressão forte. Eu tive depressão e uma obesidade de 130 quilos, tá? Claro, né? Eu meio que disfarçava da altura, matava mal. E depois de uma mudança, eu consegui reverter muito meus hábitos ruins, né? E eu descobri, junto com essa especialidade, que a gente não só abandona hábitos ruins. Não tem como tu abandonar um hábito ruim. Tu tem que substituir hábito ruim por um hábito bom. Tá? Então, o que eu tenho mais prazer é ajudar os pacientes a parar de fumar, deixar de ser sedentário, conseguir dormir melhor. Manejo de estresse, gente, eu acho que isso é uma coisa que está cada vez maior aqui na nossa sociedade. A gente vê agora pacientes de 20 anos, 14 anos tendo crises conversivas de ansiedade importantíssimas, entende? Então, manejo de estresse é uma coisa que eu tenho estudado muito também, tá? Abuso também de rede social, tela, tá? A gente vê pessoas que, não tinham TDAH e agora estão tendo alguns sintomas, né? A gente pode ter isso ao uso de rede social e smartphone. Então, tenho focado muito nisso também. Gosto de trabalhar com isso. Enfim, como eu disse no início, estava muito frustrado, né, com essa medicina tradicional. E não que eu não acho que é importante. A gente tem que tratar a doença, tem que dar remédio, entende? Mas a gente não pode ficar resumindo só uma prescrição médica de mudança de estilo de vida. Tu tem que ir para a academia 3 vezes na semana, comer 3 frutas, salada e verduras no almoço e no jantar. Não é assim que tu vai mudar o hábito de ninguém. Mas a partir do rapport, né, que é uma coisa que vocês fazem aqui muito bem, né, tu vai ver no que o cara quer mudar primeiro. Tá? Porque, gente, é muito importante a primeira vitória. Tu faz a primeira vitória, a pessoa vai voltar assim, mais motivada a mudar mais ainda. Isso. Então não vai ser tu que vai ditar isso. Tu tem que pescar o que a pessoa quer mudar primeiro. Porque se eu conseguir fazer ele comer, que ele quis mudar a alimentação primeiro, ele conseguir, ele vai vir disposto e talvez com interesse em querer mudar também o quê? Talvez a atividade física. E assim vai evoluindo. Exatamente, aos pouquinhos, degrau a degrau, né? Degrau a degrau. Isso mesmo. E sempre de mão dada com quem está te apoiando. No caso aqui, vocês apoiam muito os clientes de vocês. Eu acho isso muito legal. Acho que a questão do busca ativa é importantíssima para manter o que a gente falou agora há pouco, que a chave é a constância. Então, se tu tem a busca ativa atrás, visualiza o problema. Não estou vindo porque tá, sei lá, alguma coisa aconteceu com a minha família e tal. Mas aí tu faz a pessoa trazer isso para cá, talvez descontar o estresse desse problema familiar aqui na atividade física, né? Sim. Sabe? Então, eu acho isso muito importante, a constância. Isso aí. Vou finalizar com uma pergunta, então. Chegou lá no teu consultório um paciente com problema de saúde específico, ou qualquer, enfim, mas tu identificou que, né, ele tem que fazer exercícios. Tu indicaria para ele, né, agora conhecendo o treinamento funcional da forma como a gente trabalha, diria para ele, não, treinamento funcional para ti não pode, tem que ser musculação que é mais seguro? Não, nunca faria, eu nunca, para mim, o trabalho que vocês fazem aqui é diferenciado. Né? Eu acho que, com certeza, indicaria o serviço de vocês. Sim. Com certeza. Tá? Ainda mais o paciente idoso, então, que é uma população que eu adoro trabalhar, né? Acho que é perfeito para ser atendido aqui. Muito melhor que uma academia comercial. Isso aí. Fico feliz com a tua resposta e eu incomodei para te responder isso. Por quê? Porque eu ainda, que nem eu disse, eu estou triste, né, com alguns profissionais que os meus alunos vêm dizendo que ele disse, não, treinamento funcional não é indicado para ti. Sem conhecer o nosso trabalho, né? Então, estou convidando aqui a comunidade médica a conhecer o nosso trabalho, conhecer um treinamento funcional. Acho que é muito da questão do preconceito mesmo, porque acho que eles estão confundindo o teu trabalho com outra coisa. Pode ser. Eles pensam que é uma coisa muito intensa. A questão do circuito mesmo, como se fosse um crossfit. Não, aí realmente... Exatamente. Então, claro, esclarecendo que o CrossFit não é errado, mas não é adequado para algumas populações. Com certeza. Então, o treinamento funcional existe também os circuitos mais intensos, que também não é errado, mas é indicado para outra população. Mas é que eu gostaria que
houvesse esse conhecimento maior, né, de que existe um treinamento funcional que pode realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas sem o risco de prejudicar. Acho que eles pensam muito nessa questão de, tipo, treinamento com alto BPM só, mas não é isso que vocês fazem aqui. Vocês fazem vocês individualizam os problemas das pessoas e atuam em cima daquilo. Em cima daquilo, exatamente. Então, é personalizado, né? Diria até que é um treinamento, como você falou, personalizado, especializado. Entende? Vai além do funcional. É isso, exatamente. Então, muito obrigada, doutora. A gente vai conversar mais vezes, né? A gente ainda vai conversar muito. A gente começou o primeiro episódio agora desse projeto do treinamento funcional em foco, né, do nosso canal, e a gente vai ter com certeza muitas outras coisas para falar, porque eu já vi lá nos teus conteúdos que tem fibromialgia, que tem Alzheimer, que tem Parkinson. Eu até ia puxar essa sala da fibromialgia, né? Mas eu achei que eu ia roubar muito tempo do pessoal. Infelizmente a gente não dá tempo de falar tudo hoje, né? Tudo. Mas eu quero falar sobre isso porque a gente tem também alunos com fibromialgia, a gente tem aluno com Alzheimer. Então a gente quer conversar mais e a gente vai marcar um outro momento, sim. Vamos marcar, porque tem muita questão de prevenção de doença neurodegenerativa com exercício físico imperativo, tá? E a fibromialgia, então, é um bom aliado. Exatamente. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.